Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu, basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Vamos continuar a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Ensina-nos a Orar. Estamos aprendendo muito sobre oração, grandes personagens da Bíblia, grandes orações que realmente fizeram a diferença aqui na Terra. E hoje vamos estudar a lição de número 7, Daniel, um estadista que orava. Tópico de número 1, a educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. Número 2, a oração em tempos difíceis. E tópico de número 3, a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Não sai daí que nós vamos aprender muito sobre este profeta, estadista e grande homem de oração. Eu queria fazer aquele apelo todo especial. Nós fomos informados pelo YouTube que mais da metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não é inscrita em nosso canal. Nos ajuda, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, você nos abençoa muito, irmãos. Porque a partir do momento que você curte, que você se inscreve, que você comenta, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e indica para outras pessoas. Então, meu irmão, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, nos ajuda a espalhar esse amor pelas Escrituras que nós tanto prezamos aqui no nosso canal. Eu sei que você vai me ajudar, eu sei que eu posso contar com a tua ajuda. Pega esse link, já manda para alguém, já pede, se inscreve lá no canal do pastor Ednei e vamos juntos divulgar o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos estudar. O nosso texto do dia está em Daniel capítulo 6, versículo 10. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A síntese da lição de hoje é: Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Veremos o quanto a oração e fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. O nosso texto bíblico está em Daniel capítulo de número 2, versículos do 17 até o 23. Versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versículo 21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Versículo 23, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Que oração maravilhosa! Como nós aprendemos quando nós lemos, quando nós estudamos sobre a vida de oração de grandes homens de Deus. Vamos fazer a nossa parte, então? Vamos orar um pouco também. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de, mais uma vez, ministrarmos a Tua palavra aqui por este canal no YouTube. Queremos te pedir, Senhor, nos ajuda, nos ilumina, abre o nosso entendimento, abençoe esse irmão e essa irmã que acompanha conosco essa aula, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a soprar em nossos corações. Pai, faze conforme o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Como sempre gosto de lembrar, à tua disposição estão os slides, tanto em PDF como em PowerPoint, para abençoar a tua vida. Agora não esquece, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Então nós estamos abençoando a tua vida para que você possa também
abençoar a vida de outras pessoas. Então pega esse slide, manda para alguém, dá uma aula abençoada, seja instrumento de Deus na vida de outra pessoa, querido. Nós precisamos entender, amados, que tudo é para o reino. Não interessa se vou ser eu quem vai dar aula, se é você, mas que o nome do Senhor seja glorificado e que o evangelho do reino seja pregado. Em uma época em que as pessoas não aceitam a palavra, que não aceitam a verdade, que não aceitam o confronto, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós temos a nossa mente transformada e passamos a ter comprometimento com o Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta para começarmos essa lição, como sempre costumamos fazer. O que nos identifica como cristãos? O que seria a tua identidade cristã? Você já pensou sobre isso? Será que é a nossa roupa? Será que é o nosso penteado? Será que é andar com a Bíblia debaixo do braço? O que realmente me identifica como um cristão na minha casa, no meu trabalho, na minha escola? Tem uma afirmação, ou melhor, uma pergunta de David Fuller que é muito interessante. Olha só, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Isso é para nós refletirmos. Nós precisamos ser reino, nós precisamos ser embaixadores do reino de Deus onde quer que nós estejamos. Sempre eu recebo a pergunta, principalmente de jovens: pastor, é problema eu ter amigo não crente? É problema eu andar assim, assado? E sempre respondo o seguinte: o problema não é você se relacionar com pessoas não crentes. O problema é que enquanto você se relaciona com essas pessoas, você não aparenta ser um crente. Você não dá testemunho de crente. Você quer ser igual ao mundo. Querido, você foi chamado para ser diferente, assim como o personagem de hoje, profeta Daniel, um homem que colocou no seu coração o desejo de não se contaminar e fazer a vontade de Deus. Daniel provavelmente nasceu e cresceu em Jerusalém, ainda nos tempos de Josias, o último rei piedoso que reinou em Judá. Segundo Crônicas, capítulo 34 e 35. E aqui volto a lembrar, hein? Não é Segunda Crônicas, é segundo livro das Crônicas. Então, segundo no masculino, segundo Crônicas, capítulos 34 e 35. Ele era de linhagem real e nobre, conforme Daniel 1:3, e pelos escritos podemos concluir que viveu cerca de 90 anos. Ele é um dos profetas maiores da nossa Bíblia. Não esquece que a nossa Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e de sabedoria, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, dentre eles nós temos Daniel, o livro do profeta Daniel. E não é maior por ser mais importante, mas é por conta da extensão da escrita. Você pode pegar que os profetas maiores sempre têm uma quantidade maior de capítulos quando comparados aos profetas menores. Então não esquece, isso é Bíblia, nós precisamos entender de estrutura bíblica. Lembre sempre, você que vai dar essa aula, lembre de mostrar sempre estrutura bíblica. E o livro de Daniel é um livro extremamente difícil de ser lido. Quando nós pegamos uma leitura bíblica anual, e aliás quero te convidar a ler a Bíblia comigo, nós em nossa igreja nós estamos lendo um plano de leitura anual na ordem cronológica pelo aplicativo YouVersion, e eu quero que você faça parte. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica, vamos ler juntos a palavra de Deus. Então, quando nós lemos o livro de Daniel, nós percebemos que há uma dificuldade de identificar em qual momento da história cada capítulo narra, quando aquele acontecimento esteve presente junto aos impérios, aos imperadores. Porque já já nós vamos compreender que Daniel ele não foi apenas profeta e estadista em Judá. Pelo contrário, ele foi o profeta do exílio. Ele começou o seu ministério profético no reinado de Nabucodonosor na Babilônia. Mas não parou aí. Ele também chegou até o Império Persa, e nós vamos entender isso melhor no decorrer da aula. Vamos lá, tópico de número 1.
a educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. Subtópico de número 1, e o Senhor entregou. Daniel capítulo 1, versículo 2. Perceba que aqui é uma expressão que às vezes soa um pouco forte, no sentido de que Deus havia entregue o povo nas mãos de Nabucodonosor da Babilônia. Mas eu quero te lembrar aulas que nós já tivemos aqui. Você lembra do profeta Jeremias? Profeta chorão, ele profetizou para que o povo se arrependesse. Mas como todo bom profeta, quando exorta o povo, há muitas pessoas que não ouvem, que não querem ser exortadas, que não ouvem a palavra profética. E então o que acontece? Preferem colher o juízo. E Jeremias já profetizara lá atrás que haveria um exílio que duraria 70 anos. E é neste momento, o Senhor então entrega o reino de Judá nas mãos de Nabucodonosor e o povo é levado ao cativeiro. Jerusalém é destruída juntamente com o seu templo. Os utensílios são levados para a corte da Babilônia. E é neste contexto que nasce o ministério do profeta Daniel. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor sitiou e marchou por sobre a Jerusalém, outrora tão respeitada e amada. Tinha início então do exílio de Judá. Agora todos os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, reinos do norte e reino do sul, estavam vivendo o juízo de Deus no exílio. Era momento de choro, dor, arrependimento, saudade, mas principalmente crescimento. Nós percebemos reino dividido. Reino do norte foi assolado pelos assírios. Reino do sul, capital Jerusalém, foi invadido pelos babilônicos por meio do rei Nabucodonosor. E quando foram levados cativos o povo do reino de Judá, entre eles, Nabucodonosor foi muito específico para que alguns deles fossem levados até a corte real. Homens nobres, homens da elite dos judeus, ali, homens de conhecimento de toda a ciência, jovens nos quais não fosse encontrado defeito algum. Então, algumas afirmações sobre Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego nós podemos constatar por meio da palavra. Primeiro, é que eles eram ou da corte ou dos nobres do reino de Judá. Segundo, que eram jovens. Terceiro, que eram conhecedores, treinados, educados em toda a ciência e também eram bonitos e não tinha neles defeito algum. Esses eram os jovens levados para a corte de Nabucodonosor. Subtópico de número 2, em um mundo de ilusões e tentações. Quando os jovens chegaram à corte do rei, foram surpreendidos com o que lhes aguardava. Por quê? Quando eles foram levados como prisioneiros, o que você espera de alguém que é prisioneiro? Alguém que é lançado em uma cela, em um calabouço, que come mal, que é açoitado, que é humilhado. No entanto, aqueles jovens diferenciados da corte, dos nobres, jovens bonitos e que não fosse neles encontrado defeito algum, eles foram para a corte, foram tratados da melhor maneira para comer da mesa do rei, daquele banquete que era servido na corte, seriam servidos para aqueles jovens também. Talvez você pense assim, por que Nabucodonosor fez isso? Querido, entenda, você quer influenciar algum povo? Comece com aqueles que são formadores de opinião. Ele sabia que ele estava lidando com os líderes daquela terra. Em vez de tentar impor, em vez de tentar prendê-los e fazê-los sucumbir em meio à miséria, inteligentemente, eles faziam o quê? Eles traziam para perto aquelas pessoas que seriam influentes naquela cultura. Então, ensinavam a cultura babilônica, faziam com que houvesse uma fidelidade ao Império Babilônico. Eles ganhavam as pessoas por aquilo que eles viam, por aquilo que eles comiam, por aquilo que eles sentiam e faziam com que houvesse um esquecimento da sua pátria-mãe, para que eles fossem, então, não representantes mais dos seus povos, mas representantes do Império Babilônico. Era tudo que jovens de entre 15 e 20 anos
poderiam querer. Para o mundo eles haviam tirado a sorte grande. Muitas vezes os caminhos mais curtos e menos cansativos têm detalhes que muitos não se atentam. Querido, a vida cristã não é uma vida de facilidades, é uma vida de muita dificuldade, de esforço, de renúncia. Querido, se você não foi confrontado pelo Evangelho, se você nunca foi exortado pela tua liderança, pelo teu pastor, é sinal que você não está vivendo o Evangelho. Evangelho é transformação dia após dia, é o entender que preciso melhorar, é o entender que preciso mudar, é o entender que é no esforço, no processo que Deus trabalha. Os prazeres do deixa para lá, do vamos viver o momento, do Deus quer o coração, vão promovendo um esfriamento do temor e do amor ao Pai Eterno. Hoje é assim. Hoje as pessoas querem estar acomodadas. Não, me deixa aqui. Não chama minha atenção, não. Me deixa do jeito que eu estou. Tá bom para mim. Mas Deus está falando para mim e para você hoje aqui. Não está bom. Eu quero te dar mais. Eu quero que você vivencie mais no reino de Deus, no mundo espiritual. O evangelho de verdade precisa ser pregado, querido. Enquanto tem tanto púlpito aí ocupado por pessoa que não prega mais o evangelho, Deus está levantando a mim e a você, crentes sérios, crentes comprometidos com a palavra, para pregar a verdade, para dizer que é preciso mudar, para dizer que no reino não há lugar para acomodação. Nós seremos diferentes em nome de Jesus. Eu acredito nisso, querido, eu acredito em você, eu acredito que Deus está te capacitando para ensinar outras pessoas, para discipular outras pessoas a serem verdadeiros servos de Cristo, pessoas que são comprometidas na igreja, que chegam na hora do culto, que chegam na hora da EBD, que não levam a vida cristã como se fosse qualquer coisa, que tem comprometimento com a sua liderança, que se submete aos obreiros e pastores da igreja, aos líderes, querido. Se você não se submete à tua liderança, que você está vendo, como você vai se submeter a Deus, a quem você não vê? Aprenda isso. Existe um princípio básico no cristianismo que é o da submissão. Todos nós estamos submissos a Deus e também todos nós estamos submissos a alguém que de alguma forma nos lidera. E isso é princípio que não pode ser afastado. Entenda, quer ser abençoado, quer ser honrado, quer ter uma vida abundante, começa a respeitar os princípios bíblicos. Nunca esqueça, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, quer honra? Dê honra. Quer ser abençoado? Abençoa. Quer respeito? Respeita. Quer que as pessoas ouçam a sua voz? Começa a ouvir a voz dos outros. Então, são princípios bíblicos. Inclusive, nós que somos professores, aqui quero falar com os professores, nós precisamos sentar para estudar, participar de cursos, participar de conferências, ler bons livros. Quem não senta para estudar, não pode ficar de pé para ensinar. Isso é muito importante e nunca esqueça disso. Subtópico de número 3, uma identidade firmada na rocha. Assim que os jovens chegaram na Babilônia, a primeira medida do reino da Babilônia foi trocar o nome daqueles jovens. Perceba que eu coloquei um quadro para você da mudança desses nomes. E como é importante, quando nós lemos a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, nós percebemos que é muito importante a questão do nome. O nome não apenas diz quem você é, mas revela características suas e até mesmo profecia daquilo que você gostaria de ser. Então, como ficou a questão da mudança dos nomes desses jovens? Daniel significava Deus é o meu juiz. Bel proteja a sua vida, ou seja, eles queriam impor uma divindade babilônica no próprio nome de Daniel. Ananias, o Senhor é gracioso, foi mudado para Sadraque. Sadraque, servo de Aco, ou seja, outra divindade babilônica. Está dizendo que aquele ali é servo de Aco, ou seja, o deus Lua. Misael, que em hebraico significa quem é igual a Deus, foi para Mesaque,
à sombra do príncipe ou tenho pouca importância. Olha só, está dizendo quem é igual a Deus, ou seja, é poderoso, é o absurdo, para tenho pouca importância, diminuindo o valor de Misael. Já Azarias, em hebraico, o Senhor ajuda, foi transformado seu nome para Abednego, servo de Nebo, que era o Deus da sabedoria ali entre as divindades babilônicas. Mas entenda uma coisa, querido, a nossa identidade não é firmada no nosso nome. Enquanto nós estivermos firmados na rocha, conhecedores e amantes da palavra do Senhor, nós teremos uma identidade firme em Jesus. Querido, você não tem que seguir a homens, o nosso espelho é Jesus. Homens são colocados aqui na terra para nos inspirar, nos ajudar e nos conduzir. No entanto, nosso espelho, nosso exemplo, aquele que deve ser admirado, respeitado, seguido, o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Que a sua identidade esteja sempre firmada no Senhor. Tópico de número 2, a oração em tempos difíceis. Subtópico de número 1, caos e tormenta. Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego nos ensinam duas coisas. Primeiro, é que a vida com Deus não é uma vida apenas de paz, não é uma vida apenas de bênção, não é uma vida apenas de vitória. Eles tiveram muitas vitórias, muitos bons momentos, mas passaram também por muitas provações e adversidades. A segunda coisa que nos ensinam é que, independentemente de bênção ou provação, a oração deve fazer presente em nossa vida, em nosso cotidiano. Eles passaram por muitas adversidades, por muitas situações difíceis, mas nós percebemos que era nesse momento que eles mais buscavam ao Senhor. Buscavam a presença de Deus, buscavam que o Senhor revelasse respostas necessárias para que, inclusive, a vida deles não fosse ceifada, quando foi no momento em que Nabucodonosor sonhou e queria que os sábios soubessem não apenas o sonho que ele teve, mas também o seu significado. Nabucodonosor não contou o sonho e pediu o significado. Ele queria que houvesse a revelação do sonho e também do seu significado. Do contrário, todos os sábios seriam mortos. Então, naquele momento, Daniel e seus amigos oram ao Senhor, pedindo a revelação daquele sonho e a mensagem que Deus queria passar. Muitos crentes só oram quando tudo vai muito bem, contudo é diante das tribulações que a nossa prática da oração é aperfeiçoada. Verdade, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade, mas não desanime. Eu sempre costumo falar uma coisa, que não é Deus que nos maltrata, não é Deus que nos ofende, não é Deus que é falso conosco, não é Deus que nos trai, não é Deus que nos traz problemas. Na verdade, Deus é a solução para tudo isso. Então eu não tenho que ficar de mal com Deus. Ah, perdi o emprego, não oro mais. Estou doente, não oro mais. Terminei um relacionamento, não oro mais. Querido, entenda, não foi Deus que fez isso com você. Nós vivemos adversidades nesse mundo por culpa nossa, querido, por conta do preço do pecado. Aqui nós vamos passar adversidades. Na verdade, Deus é a nossa esperança. Deus é aquele que pode mudar o nosso cenário. Então, na adversidade, na dificuldade, eu colo com Deus, eu grudo no Senhor, eu clamo a Ele, faço que nem Jacó, sabe? Eu não largo, Senhor, eu quero a minha bênção, me ajuda. Precisamos clamar, precisamos dizer, Senhor, nos tira do deserto, nos tira da prova, abençoa a nossa vida e muda a nossa trajetória. Jamais faça como alguns jovens que, diante das tribulações, tristezas e decepções, deixam de falar com o Pai e até abandonam as suas igrejas. Em determinados momentos, a aflição é tão grande que as palavras parecem fugir dos nossos lábios. Não sabemos o que dizer. No entanto, querido, Deus conhece o nosso coração e as nossas necessidades. O Senhor quer que busquemos a Ele com sinceridade. É isso mesmo, por mais que você não tenha palavras, você não saiba o que dizer, dobre os joelhos, lê um salmo. A melhor maneira, e aqui vai uma dica, hein? A melhor maneira de se criar hábito de orar é orar a palavra. Pega um salmo, ora uma palavra, ora aquilo que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso.
É a maneira que você vai direcionando o teu pensamento, criando uma rotina no teu cérebro e você vai se acostumando com a disciplina espiritual da oração. Lembre-se, oração não é um monólogo, oração é uma conversa. Então fale com o Senhor e pare um tempo ali na presença dele para ouvir a sua voz. Pastor, eu vou ouvir uma voz, querido. Às vezes Deus vai falar no teu pensamento, Deus vai falar no teu íntimo. Às vezes tem pessoas que ouvem literalmente a voz do Senhor, mas às vezes você ali na meditação vai lembrar de uma passagem, vai lembrar de alguém que falou algo para você, vai lembrar de um livro que você leu, ou vai abrir os olhos e contemplar uma criação e Deus vai falar com você. Querido, Deus está sempre falando conosco e nós precisamos estar atentos para a voz de Deus que fala conosco. Querido, eu trouxe isso aqui para você guardar no seu coração. Olha só, Daniel foi vítima de uma conspiração e foi jogado na cova dos leões por causa de sua oração. Perceba uma coisa, a oração não te livra da provação, ela te ajuda a passar por ela. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa das suas orações. No entanto, o Deus a quem elas foram dirigidas tinha o poder para fechar a boca dos leões. Então, meu irmão, isso é benção demais. Guarda isso no coração. Deus é contigo, mesmo em meio à dificuldade. Subtópico de número 2, vidas que oram o tempo todo. Ora, Daniel e seus amigos passaram por provações e dificuldades, mas ensinaram que é na bênção ou na provação que nós sempre continuamos a orar. É muito fácil, né, querido? A gente vai à igreja, quando está tudo bem, a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, a gente se sapateia, a gente que é penteca, que realmente gosta de dar uns glórias altas, a gente fica muito animado e faz tudo isso. No entanto, quando estamos na aprovação, é muito difícil adorar, é muito difícil orar com convicção, mas lembre-se que nós precisamos sempre falar com Deus, orar como oravam os salmistas. Por exemplo, o Salmo de número 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lembra aqui, quero chamar a atenção, aqui não é uma questão de paciência, aqui é uma questão de clamor. Deus não respondeu a paciência, Deus respondeu o clamor do salmista. Então, é necessário clamar. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo de número 120 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Querido, nós percebemos que em nenhum momento Daniel deixou de orar. Nem naquele momento em que foi ameaçado por conta da armação que fizeram os inimigos de Daniel com aquele decreto que proibia a oração a outros, senão ao rei, Daniel continuou a orar. Orou na adversidade, quando precisava ter a revelação do sonho, orou quando estava proibido de orar e com certeza orou também dentro da cova dos leões, clamando pela misericórdia do Senhor. Mesmo que você esteja enfrentando alguma situação difícil, nunca pare de orar e de acreditar no Deus que tudo pode fazer. Subtópico de número 3, a disciplina da oração. Quando entregamos ao Senhor a nossa vida, devemos entregar também o nosso tempo, pois a desculpa de muitos para não orar é a falta de tempo. Isso é muito comum, querido. Eu sou pastor e quantas vezes eu chego para alguém e digo: vamos orar, vamos ler mais a Bíblia. Querido, é obrigação do pastor te exortar para ler a Bíblia e orar. Entenda isso. Coloca isso na tua cabeça. Quando a gente fica, sabe, pegando no teu pé para você orar, para você ler a Bíblia, para você às vezes participar de algo que as pessoas estão fazendo na igreja em comunhão, não é para o teu mal, é para o teu desenvolvimento espiritual, sabe? Quantas vezes eu agradeço, irmãos, porque eu tive homens que me ensinaram o valor da oração. Às vezes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Então abre tua mente, entenda que pessoas que amam você vão pedir para que você faça muitas vezes coisas que você não está preparado para fazer. Entenda, querido, às vezes a maturidade só vem com o tempo e nós não enxergamos aquilo que é necessário enxergar. Então tenha submissão, dê honra
as pessoas que são líderes de Deus na tua vida. E Daniel mostra para nós que mesmo sendo ocupado, mesmo sendo um grande estadista, não deixava de orar. Então não é que Daniel fosse um desocupado, Daniel trabalhava, Daniel era alguém muito responsável e ocupado, mas separava um tempo para orar. Eu sempre digo o seguinte: eu não estou tendo tempo, pastor. Então faz o seguinte: primeira coisa, o problema é seu, não é verdade? Porque assim, eu que tenho que me organizar. Você concorda comigo? Nós que precisamos nos organizar. O problema é meu, o problema é seu. Então eu preciso o quê? Acordar mais cedo ou dormir mais tarde, fazer um esforço para dar prioridade ao Senhor. O que eu não posso deixar de fazer é deixar de ler Bíblia, é deixar de orar, porque eu não tenho tempo. Então eu preciso criar tempo. Vou dormir menos, vou me sacrificar, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que preciso fazer. Entenda isso. Eu falo isso com muito carinho para você, com muito amor, dizendo assim: meu irmão, a tua vida só vai mudar com Deus se você tiver disciplina e aplicação na tua vida. E Daniel nos ensina muito. Ele tinha uma disciplina. Ele orava o quê? Pelo menos 3 vezes por dia. Daniel orava religiosamente, disciplinadamente. Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. É por isso que na cova dos leões Daniel tinha paz, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. E só vamos conhecer o Deus a quem nós servimos se nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia e orarmos. Porque afinal, como nós vamos ter relacionamento se não lermos Bíblia e se não orarmos? Então precisamos disso. Daniel 6, 19 a 23 diz assim: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Isso é Dario chamando por Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, olha só que palavra tremenda, irmão, eu me emociono quando eu leio isso. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, na adversidade, na dificuldade, ore, clame confiadamente ao Senhor. Conheça Ele pelas Escrituras, ame a palavra e busque relacionamento por meio da oração. Acredite, irmão, a tua vida vai mudar. E lá na adversidade você vai ter paz, porque você vai conhecer quem é o teu Deus. Eu não te prometo que você não vai passar por dificuldade. Pelo contrário, eu afirmo, você vai passar por dificuldade. O que eu quero dizer é que a Bíblia nos promete, aí não sou eu, é a Bíblia, que o Senhor estará comigo, estará com você no meio da tempestade, no meio do fogo, no meio da adversidade. Ele jamais nos abandona, por isso nós temos paz, mesmo que tudo ao nosso redor esteja desmoronando. Deus é contigo, nunca esqueça disso. Tópico de número 3, a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Subtópico de número 1, um homem de oração. A oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir os nossos corações. Olha o que está escrito em Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Antes de profeta, antes de estadista, Daniel era um homem com suas fraquezas,
debilidades, características próprias. Mas uma coisa Daniel tinha, uma qualidade. Daniel era um homem de oração. Daniel tinha uma vida de oração. Ele não apenas orava no momento de adversidade para querer uma solução, ele não orava para buscar uma bênção, não. Ele tinha uma vida disciplinada, cotidiana de oração. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Como anda a sua vida de oração? Como anda a prática dessa disciplina espiritual tão importante na sua vida? Às vezes as pessoas pensam muito em quantidade ou em horário. Querido, não tem lugar nenhum na Bíblia, e aí se você ficar com dúvida, coloca aqui no comentário, que diga que a oração da madrugada é mais especial ou mais poderosa que a oração do dia. Isso não está na Bíblia. Isso é erro de contexto na interpretação das Escrituras. Ninguém limita a Deus. Também não há uma única passagem na Bíblia que fale que a oração maior, de maior duração, tem mais eficácia que a oração de menor duração. Na verdade, duas coisas nós aprendemos sobre a oração na Bíblia. A primeira é que eu tenho que ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses, Paulo fala orai sem cessar. Ou seja, eu estou aqui, mas estou orando em pensamento, eu estou intercedendo por você, eu estou no transporte, mas estou orando, eu estou no meu almoço, estou orando, eu estou fazendo a arrumação na minha casa, eu estou orando. É orando sempre. E outra coisa que é importante que a Bíblia traz é a oração feita com fé. Irmão, se eu dobrar o meu joelho e orar que seja 10 minutos, 5 minutos, mas que faça uma oração com fé. Uma oração fervorosa ao Senhor, conversando com Deus, sabendo a quem eu estou dirigindo a minha oração. Acredite, irmão, às vezes é melhor do que você ficar meia hora, uma hora de joelhos apenas com o teu corpo e com a tua mente fora daquele lugar. Melhor é qualidade do que quantidade. Então, quer ter uma vida de oração? Começa com pequenos intervalos de oração, mas todos os dias. A regularidade, a constância é mais importante do que a quantidade na vida cristã. Subtópico número 2, ele era o estadista que orava. Observe, ele era um homem que orava, mas também, como estadista, era alguém que tinha uma vida de oração. E perceba que Daniel, como era alguém especial, alguém treinado, alguém capacitado, foi logo aproveitado na corte. Ele foi nomeado conselheiro-chefe do rei Nabucodonosor, também foi nomeado terceiro no comando do império de Belsazar e um dos príncipes no comando do império de Dario. E aí eu preciso que você entenda, e eu trouxe mais uma vez o gráfico, não esquece, reino dividido. Após Salomão, Jeroboão e Roboão tiveram seu reino dividido. Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. O Reino do Norte foi invadido pelos assírios em 722 a.C. O Reino do Sul foi invadido pelo Império Babilônico em 587 a.C. E Daniel, ele não serviu apenas para Nabucodonosor, para Belsazar, mas ele também serviu no Império Persa. Aí nós temos grandes imperadores persas, nós temos Ciro, nós temos Dario, nós temos Assuero ou Xerxes e nós temos Artaxerxes. Então, tudo está aqui, eu trouxe para você mais uma vez esses gráficos para você contextualizar, entender em que momento da história Daniel estava profetizando. Nós precisamos ter isso na nossa mente, que facilita muito, tá? Seja em tempos tranquilos, seja em tempos turbulentos, sempre que Daniel orava, ele depositava suas ansiedades aos pés do soberano Deus. Em tudo ele prosperava. A gente percebe isso. Quantas vezes a gente vê o sucesso de Daniel, mas nós esquecemos o preço que ele pagava, o preço de não se contaminar, o preço de ter uma vida de oração, um preço de não abrir mão da sua fé, mesmo que ele fosse jogado na cova dos leões. Daniel nunca esqueceu do Deus que o abençoava. Ele chegou na Babilônia como escravo, tornou-se alguém importante, mas ele não esqueceu do Deus que o tirou da escravidão para torná-lo alguém importante. Querido, eu quero lembrar você que nós não podemos esquecer do Deus que nos abençoa, porque às vezes a gente pede a Deus: Senhor, me dá um emprego, Senhor, me ajuda a passar na faculdade. Quando a gente recebe a bênção, o que a gente começa a falar? Eu estou sem tempo, eu não tenho mais tempo para cultuar, para orar, para ler a Bíblia.
Qual erro que nós estamos cometendo? O de não lembrar do Deus que nos abençoou. Sempre lembre que o Deus que te abençoou pode continuar te abençoando ainda muito mais. O Deus que te abençoou merece honra, merece louvor, merece glória, merece adoração e quer relacionamento conosco. Devemos dedicar todas as áreas de nossas vidas ao Senhor e apresentar-lhe tudo em oração. No trabalho, no estudo ou no relacionamento, entregue a Deus tudo que pode estar trazendo ansiedade ao seu coração. Ele é fiel e conduzirá a sua vida. Subtópico número 3, as orações que Deus ouve. Não apenas em um único momento na Bíblia Sagrada, nós enxergamos que a oração de Daniel é respondida. Anjo do Senhor, mensageiro enviado para trazer resposta a Daniel. Olha só Daniel 10:12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Olha só o poder da oração. Desde quando Daniel se propôs a orar, a falar com Deus, a resposta já havia sido enviada do céu. Então nunca desista de orar. Esteja sempre orando. E quais são algumas características de orações que Deus ouve? 3 aqui eu poderia citar para você com base no estudo, com base na vida e na oração de Daniel. Primeira, orações feitas com humildade e longanimidade, sem pensar em autopromoção. Daniel jamais pedia para que ele fosse promovido, para que ele fosse abençoado de uma maneira diferenciada. Pelo contrário, no entanto, Deus o abençoava por causa da sua vida de oração. 2. Orações feitas com fé e paciência. Porque eu preciso alinhar fé e paciência, lembrando que o tempo pertence a Deus e não a mim. Observe que a resposta de Deus pode ser um não. A resposta de Deus pode ser um ainda não chegou o momento. 3, orações feitas com o intuito de buscar uma vida de santidade e intimidade com Deus. Mas como assim, pastor? É quando você ora assim, Senhor, me ajuda a ter mais sede pela palavra, me ajuda a buscar mais o Senhor, me desperta para orar, me anima o coração para te glorificar. Meu irmão, acredite, esse tipo de oração, eu creio, isso não está na palavra, mas eu creio que Deus abre o sorrisão e fala, filho, é assim que eu quero te ver, se relacionando comigo de uma maneira maravilhosa. Nosso Deus quer ter relacionamento conosco, Ele corresponderá na medida que nos aproximemos dEle. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. A salvação Ele estende a todos. No entanto, se relaciona conosco na medida que buscamos esse relacionamento com Ele. Então busque relacionamento e perceba mais e mais o agir de Deus em sua vida. Tenho 3 coisas para concluir essa lição e você guardar em seu coração. Primeiro, precisamos ter uma identidade cristã firme e reconhecida onde quer que estejamos. Segunda, oração é uma questão de sobrevivência para o cristão. Quem não lê a Bíblia e não ora, não pode ser chamado de cristão. Terceira coisa, a oração nos aproxima de Deus. Ele quer se relacionar conosco e abençoar as nossas vidas. Queridos, como foi bom aprendermos com Daniel. Passamos até um pouco do nosso horário planejado aí, mas eu tenho certeza que o Senhor falou ao teu coração. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado por esse irmão e essa irmã que acompanha conosco. Abençoa, Senhor. Abençoa a aula dele, a aula dela. Abençoa esse irmão que vai discipular alguém por meio desse vídeo, por meio desse aprendizado. Senhor, faz uma obra grande, Senhor. Faz uma obra poderosa. Que essa mensagem chegue aos corações e frutifique, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero te agradecer muito por todo o apoio, pelas mensagens que você tem deixado aqui. Você não sabe o quanto alegra o nosso coração saber que nós estamos sendo bênção para a tua vida, para o teu ministério. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe o teu ministério. E não esqueça, ame a palavra de Deus.